Dia Nacional do Mutualismo e dos 723 anos de mutualismo em Portugal. Os constrangimentos levantados pela situação pandémica não nos permitem estar juntos como bem gostaríamos. Porém, diz que por cada porta que se fecha, há uma janela que se abre. Assim também, connosco acontece, não sendo possível a partilha em proximidade física, realizamos o nosso Dia Nacional do Mutualismo pela primeira vez em formato digital por meio de videoconferência que está a ser transmitida em direto pelo canal de YouTube da União das Mutualidades Portuguesas. É a primeira vez que a UMP faz uma transmissão em direto de um evento. Esperamos que tudo possa decorrer do melhor modo, sem problemas técnicos nem interrupções. Agradeço a participação de todos, em particular aos nossos convidados especiais, que tão amavelmente aceitaram partilhar connosco este momento. Permitam-me que comece por aqueles que, querendo, não puderam estar aqui neste momento. A Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Doutora Ana Mendes Godinho, neste preciso momento em audiência regimental na Assembleia da República, e o Senhor Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, ambos fizeram questão de nos enviar uma saudação que logo partilharemos. Agradeço a presença de Sua Excelência, que não está no momento aqui, do Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, que irá entrar em contato connosco, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho, o Dr. Pinto Moreira, também o Dr. Eduardo Graça, que do momento também não está aqui connosco, mas está a todo momento, o Dr. Pedro Portugal Gaspar, também da ASAI. Agradeço também ao Dr. Filipe de Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal e Economia Social, o Dr. Carlos Azevedo, Presidente do IES International Business School, o Dr. Francisco Ramos, ex-secretário de Estado adjunto da Saúde, o Dr. Luís Montenegro, que há de estar presente também a todo momento também connosco, e acompanhando-me em representação dos órgãos sociais da União das Mutualidades Portuguesas, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a Doutora Carla Silva, e o Senhor Presidente do Conselho Fiscal, o Dr. António Mourissá. Também estão connosco os candidatos aos prémios do mutualismo e os representantes das respectivas associações, a saber, o Dr. António Martins de Oliveira, Presidente da Previdência Portuguesa de Coimbra, Dr. Alcídio Castanheira, Presidente da Associação Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, o Sr. Alexandre Lopes, Presidente da Associação de Socorros Mútuos São Mamede em Festa, a Doutora Ângela Pereira, Presidente da AMUT, a Associação Mutualista de Gondomar. Não está presente, mas está também o Sr. Presidente do Legado Castelo Alentejano, Dr. Vítor Godinho, o Sr. Mário Marques, o vogal da direção da Associação Nossa Senhora da Esperança de Sandim, bem assim como também a Dona Ana Ferro, Presidente do Montepio Artístico Tavirense, que inaugurará a nova edição da Chama Mutualista. De seguida, permitam-me que dirija uma mensagem evocativa do Dia Nacional do Mutualismo. Eu não tenho neste momento aqui o Sr. Primeiro-Ministro, porque era a pessoa mais ilustre que iria falar. Portanto, dirigi-me, mas irei-me dirigir a todos os ilustres convidados, caros e caras companheiros mutualistas. 8 de julho de 2020 é dia de exaltar os princípios e valores do mutualismo. É dia de celebrar o orgulho nestes 723 anos de história do mutualismo em Portugal. Da criação da Confraria dos Homens Bons de Beja,
Em 1297, em pleno reinado de Dom Dinis, a forma extraordinária como as mutualidades estiveram presentes e ativas na primeira linha do combate à pandemia Covid-19, nestes tempos duros e exigentes. Fizemos um percurso que engrandece o movimento mutualista, sempre ao lado das pessoas. Esta relação de confiança foi construída em cada momento deste percurso. Foi assim quando as classes operárias se organizaram para garantir a proteção dos seus membros e das suas famílias na aurora da Revolução Industrial, quando o modelo mutualista inspirou o sistema de segurança social que hoje conhecemos e deu origem à criação do Ministério do Trabalho e da Previdência em 1916. Nesta hora, cumpre-me gravar a letras douradas um profundo obrigado a todos os dirigentes e aos colaboradores das mutualidades, que, na crise pandémica, proporcionaram uma resposta exemplar a quem precisava. Correndo riscos, pessoas e familiares estiveram no terreno, nos lares, nos domicílios dos idosos e das pessoas mais vulneráveis, nos hospitais a cuidar, a levar uma palavra amiga, medicamentos e alimentos. Os tempos que aí vêm continuarão a ser muito exigentes, agora em duas frentes: na prevenção e combate ao Covid-19 e na mitigação dos seus efeitos económicos e sociais. A União das Mutualidades Portuguesas tem sido parte ativa no diálogo do setor social e solidário com o Governo. Muitas das medidas tomadas ao longo da crise pandémica e agora no período de desconfinamento e de reanimação económica e social do país resultam desse espírito de cooperação que temos aprofundado ao longo destes meses. Temos a convicção de que tudo quanto foi feito e está anunciado é ainda manifestamente insuficiente para o desafio gigante que se nos coloca. Mas o caminho faz caminhando. Continuaremos, como até aqui, fiéis aos princípios e valores do mutualismo, assumindo a nossa responsabilidade perante a sociedade e o país, cooperando, propondo, apoiando e levantando a voz quando se justificar. A exemplar cooperação com o Estado, nestes tempos de grande exigência para todos, não nos inibe de alertar o Governo para os sérios constrangimentos que enfrenta. O Código das Associações Mutualistas, em vigor desde setembro de 2018, ao invés de contribuir para a modernização e desenvolvimento do setor, está a atrofiá-lo e, se não formos rápidos a arrepiar caminho, a sua expressão na sociedade e na economia social não tardará a ser irrelevante. O legislador não atendeu aos contributos que a União das Mutualidades Portuguesas apresentou no momento próprio e persistiu no erro de fazer aprovar um quadro jurídico desajustado da realidade do movimento mutualista. As mutualidades são instituições particulares e livres. Ao impor a limitação de mandatos nas ações mutualistas de grau superior e a avaliação da idoneidade dos dirigentes de todas as mutualidades, o Código coloca em causa o princípio mutualista da independência e autonomia e viola os direitos democráticos dos seus associados. Estas medidas aplicam-se exclusivamente ao movimento mutualista, não encontrando paralelo em nenhuma outra organização de grau superior da economia social. Torna-se imperioso que o Governo reveja de imediato o Código das Associações Mutualistas. Nestes e em outros
pontes e que o faça em diálogo construtivo e em proximidade com as mutualidades. Não o fazendo, tememos pelo futuro do mutualismo em Portugal. Em 7 séculos, o paradigma das mutualidades mudou. Elas estão presentes na saúde, no apoio social, na proteção social, na educação, na cultura, no turismo social e em muitas outras áreas. O acesso sem restrições ao exercício das atividades instrumentais que contribuam exclusivamente para o financiamento e a persecução dos seus fins fundamentais e estatutários. É um fator fundamental para a sustentabilidade das associações mutualistas. Limitá-lo, como está a acontecer, por exemplo, na abertura de novas farmácias sociais, que se destinam apenas a promover a assistência medicamentosa dos seus associados, é inexplicável. O Estado abriu portas às mutualidades em dado momento, mas acabaria por não resistir à força do oligopólio das farmácias. Em consequência, várias associações mutualistas que tinham realizado elevadíssimos investimentos na aquisição de espaços e em equipamentos, na expectativa de servirem os seus associados, estão confrontadas hoje com uma situação económica depauperada e com dívidas e responsabilidades assumidas que colocam em causa a sua sobrevivência. Neste caso, como noutros, o Estado deve intervir, sem mais delongas, para eliminar obstáculos inexplicáveis que se têm erguido ao movimento mutualista. Do mesmo modo, não se compreende a discriminação que, ano após ano, tem imposto a União das Mutualidades Portuguesas relativamente às suas congêneres da economia social, na atribuição dos subsídios correntes. Aos 723 anos, estamos de olhos postos no mundo. Estamos a estreitar laços de cooperação com São Tomé e Príncipe, país irmão, com quem temos um protocolo no âmbito do qual assumimos a responsabilidade de apoiar na introdução e difusão do mutualismo como contributo para a melhoria da condição de vida da sociedade santomense. Estamos no quadro da União Mundial das Mutualidades, onde ocupamos a vice-presidência em representação da Europa, a trabalhar na expansão do mutualismo na Europa e no mundo. Mais do que nunca, e em qualquer latitude do globo, os fundamentos do modelo mutualista fizeram tanto sentido como hoje, em que o Estado-providência mostra debilidades. O movimento mutualista concede benefício a 25% da população portuguesa. As mutualidades criam valor económico e social, sempre fiéis aos seus princípios de entreajuda e solidariedade. Orgulhosos do caminho percorrido, olhamos o futuro do mutualismo com otimismo e com a convicção de que o processo de rejuvenescimento que estamos a desenvolver nos projetará como um movimento moderno, empreendedor e inovador. É isso que Portugal espera de nós. Muito obrigado.